Ser recíproco no afeto faz com que a mulher perceba que está dando menos que recebe? Ou este não é o caminho? Essa é a pergunta que eu vou responder no vídeo. Eu sou Orlando Costa, psicoterapeuta especialista em performance masculina. Se inscreva no meu canal, ative o sininho para as notificações. Então vamos lá, respondendo aqui a pergunta que eu recebi lá na caixinha do Instagram. Se você não me segue no Instagram, o link está aqui na descrição. E você pode mandar suas perguntas para lá também. Então vamos ver aqui a pergunta que o Lucas me trouxe aqui, né? Ser recíproco no afeto faz com que a mulher perceba que está dando menos? O que ele está querendo dizer? Ele entende que ele dá muito afeto para a mulher e recebe pouco. Então isso rapidamente se torna uma cobrança, né? Eu vou falar sobre isso. E o que ele está me perguntando? Se eu retirar o meu afeto, o meu carinho, né, a minha atenção, ela será entender que está doando pouco, está dando pouco, ou este não é o caminho? Então vamos lá, Lucas. Eu acredito que este seja um caminho bastante superficial que pode, no primeiro momento, dar certo em função da retirada de um suposto estímulo, tá? Então vamos lá. Você é um homem possivelmente mais ansioso pelo afeto, né? Você é um homem mais afetuoso. Não tem problema ser assim. Mas homens, exageradamente assim, costumam pagar um preço um pouco mais alto em seus relacionamentos, que é onde esses caras mais acabam se dando mal aí e sofrendo. Só que tem dois tipos de mulher. A mulher que naturalmente não oferece tanto afeto, né? Aquilo que a gente vai dizer popularmente, ela é mais fria. O termo correto talvez seja, ela tem um perfil evitativo, ou seja, é aquela que não é muito do toque, aquela que não é muito desse cuidado, né? Então, homens que são mais necessitados desse carinho, dessa atenção, desse afeto de uma maneira um pouco mais contínua, frequente talvez, eles acabam se sentindo um pouco frustrados quando se relacionam com mulheres que são naturalmente frias, entre aspas, né? Ou evitativas, como a gente está trazendo assim. Vamos dizer, a grosso modo, que é o temperamento dela. Se você reparar, essa mulher possivelmente é assim com todos, né? Ela é assim com os familiares, foi assim possivelmente com os ex-namorados delas e por aí vai. Ou seja, então de certa forma você teria que se conformar ou concordar com essa natureza dela, entendendo, olha, se ela tem tantas outras qualidades, mas não é tão afetuosa, as outras qualidades acabam pesando na balança e dessa forma eu prefiro ficar aqui. Talvez eu tente ali um diálogo ou outro, ou ela com uma boa vontade tente atender um pouco mais a minha necessidade, mas não se compara a uma mulher que é naturalmente mais afetuosa e naturalmente mais carinhosa. Contudo, vamos falar aqui do segundo tipo de mulher. Este segundo tipo é uma mulher que ela é sim carinhosa, que ela é sim afetuosa, né, dentro de um parâmetro de normalidade, por assim dizer. Estou dizendo que é aquela mulher super grudenta e nem totalmente fria, ela está ali no meio do caminho. Mas ela não é com você, especificamente com você. Com outros homens, talvez, ela foi, mas com você não. Por quê? Porque, de certa forma, não há um desejo mais ardente. Talvez ela esteja na relação ali, tocando com a barriga, como o pessoal diz, né? Terminada, muito trabalho, ela vê em você algumas características bacanas, acha que vale a pena ficar, mas o desejo dela não é tão intenso a ponto dela ser mais carinhosa do jeito que você queria, ser mais apegada do jeito que você queria. Só que aqui a gente tem um grave problema. Esse tipo de cara mais ansioso por afeto, talvez até carente, ele vai insistir, vai cobrar este afeto. E quanto mais ele insiste e cobra por esse afeto, mais essa mulher se afasta, mais o desejo dela diminui. Porque o camarada, ele entra no modo menino. Vejam, o menino que fica buscando a validação, né? O menino que fica buscando ali a todo momento receber atenção. Então esse sujeito, por ser ansioso, rapidamente ele entra nesse modelo. Ele entra nesse modo menino. E de uma maneira muito frequente, ele vai cobrar, e quando ele cobra é algo muito frágil, né? Ele choraminga demais, ele quase implora, né? Ele quase mendiga o afeto dela, de certa forma. E isso vai afastando essa mulher. Veja, vamos entender uma coisa aqui bem básica, eu não gosto muito de determinismo, eu não gosto de ignorância.
mas algo que eu aprendi ao longo desses anos comigo, experiências pessoais minhas e atendendo aí a centenas de homens. Com relação às mulheres, quanto mais você busca o afeto e o carinho e implora por isso, menos você vai ter. Homens adultos, maduros, que têm o vetor no mundo, quanto menos afeto eles demandam, quanto menos afeto e atenção eles cobram, curiosamente, mais disso em grande fartura eles vão receber. Chega a ser um mecanismo cruel, mas ele é real. Veja, quando eu falo de homens aqui que são independentes deste afeto, eu não estou entrando naquela briguinha de rede social falando, então o cara tem que ser frio, o cara tem que maltratar, o cara tem que ser o bad boy. Não é isso. Esse é assunto de adolescente, porque o assunto é de adulto. A gente está falando de homens que são maduros, homens que são independentes, homens que gostam sim de receber afeto, homens que dão afeto de volta, mas é toda uma postura que vem lá de dentro deste camarada. Então o que você está trazendo aqui, se você retirar um pouco de afeto, pode dar certo? Pode, por uma questão de estímulo e resposta ali imediata. Mas amigo, como que vai ser depois? Se você tem toda essa estrutura interna muito fragilizada, quanto tempo você vai conseguir manter essa retirada? Veja, às vezes um homem muito ocupado, né, esse homem independente que eu estou falando aqui, esse homem que tem um vetor no mundo, que está construindo a vida dele, ele não é frio ou distante, aparentemente, para provocar alguma coisa na mulher. O vetor não é a mulher. Ele é porque ele é realmente ocupado, mas a mulher se sente segura com ele porque percebe que ele não faz um jogo. E que quando ela demanda atenção, ele, gostando dela, ele dá toda a atenção possível dentro do limite de tempo que ele tem disponível. Então a mulher às vezes se chateia, ele trabalha demais, ele é muito ocupado, mas ela se sente segura, permanece admirando. E permanece admirando porque esse sujeito tem uma estrutura psíquica mais madura. Esse sujeito tem uma estrutura psíquica mais forte. Como que a gente trabalha então toda essa estrutura, né? Bom, não é do dia para a noite. O indivíduo vai ter que entender nas raízes dele por que ele agora com 30, com 40, com 50 anos continua tendo essa postura do menininho de 8 anos que está buscando o colo da mãe, de certa forma. Veja, eu sou a favor do diálogo. Talvez você possa dizer para ela, poxa, você poderia ser um pouco mais doce, você poderia ser um pouco mais carinhosa, e talvez ela, com certo medo de perder você, né, que você não se chateie, ela tente fazer um movimento. Mas veja, aqui a gente está falando daquela mulher que é naturalmente mais fria, mas está tentando se esforçar para ter uma boa relação. Mas se a mulher não é fria, e ela é mais distante de você em função de todo esse aspecto comportamental seu, ficar tentando te bajular vai ser muito mais difícil para ela, porque essas mulheres são movidas por admiração. Então, se você tem uma estrutura de personalidade que é muito enfraquecida, muito frágil, né? Muito, como o pessoal diz popularmente, no polo feminino, hipersensível, né? É hiperfragilizado, né? Então, provavelmente você vai sempre demandar mais carinho daquilo que você quer receber. A partir do momento em que o sujeito amadurece, estrutura a personalidade dele, coloca o vetor, a direção dele no mundo como um homem mais independente ou robusto, curiosamente, as mulheres que ele atrai são mulheres mais carinhosas, são mulheres mais dóceis, mulheres, por assim dizer, mais femininas. Então o jogo é esse. Quanto mais maduro, adulto e masculino o sujeito é, mais feminina, carinhosa e dócil a mulher tende a ser. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço.